Galera do esporte, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, onde fazemos dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos que acontecem e, em especial, o papo do dia, quando destacamos um assunto e vamos comentar um pouquinho sobre este tema. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Ontem à noite eu acompanhei boa parte do jogo, onde o Bragantino recebeu o Goiás em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedid, perdeu o jogo por 1-0, este resultado obrigou a ir para a cobrança de penalidade máxima, e na penalidade máxima o Bragantino foi eliminado. Lembrando que recentemente o Bragantino também foi eliminado da Copa Libertadores de América e da Sul-Americana na mesma parada, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Perdeu de 3-0 e deu adeus a tudo. No início do ano, lá entre final de março, também foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, para frente ao Palmeiras. O que nós podemos dizer? Olha, este Bragantino, o time lá no campo, não está refletindo tudo aquilo que o clube tem feito. O clube Bragantino, Red Bull Bragantino, Bragabu, algo assim, quando se uniram as duas agremiações, o Bragantino e o Red Bull, ficou claro o sinal de crescimento. E esse crescimento aconteceu nos 2 anos seguidos. Mas este ano, 2022, nós temos uma parada do crescimento do Bragantino Red Bull. O que a mim parece ser muito interessante assim, muito natural. Por quê? Ora, veja, nós temos clubes enormes aqui no Brasil. Primeiro o clube, que tem uma gestão lá fora do campo, e depois do campo, o time, que tem um desenvolvimento no trabalho onde os resultados positivos favorecem muito o ambiente, os resultados negativos atrapalham muito o ambiente de trabalho. Importante ressaltar que em todas essas 3 competições, o Bragantino, frente a qualquer adversário que o eliminou, tinha uma média de idade bem menor, coisa de 5 anos a menos do que o adversário que o eliminou. Esta é uma bela referência, que não sirva de justificativa, mas é uma referência, porque o Bragantino, pelo que me parece, ao observar o que acontece através dos jogos, a minha observação é através dos jogos e das notícias, que a parceria do Bragantino com o Red Bull é um modelo de trabalho para o time daqui a tantos anos atingir um patamar. Porque o clube tão cedo não vai atingir patamar nenhum, porque não tem como atingir um patamar dos 16 clubes brasileiros. Que tamanho que são o que um clube brasileiro tem? Os 3 primeiros, os últimos que mais ganharam aí, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Se esses caras estão lá na Europa, quem seriam eles? Provavelmente estariam também perto das primeiras colocações. Então, eu estou me referindo ao Red Bull Bragantino, Bragabu, no campo. Porque fora do campo, com relação ao crescimento do clube, tendo uma referência, o número de adeptos, o número de torcedores, vai demorar um pouco mais. Não tem como você acreditar que daqui a pouco o Bragantino tem 10 milhões de torcedores. Meu amigo, tem clube brasileiro aí que tem uma história enorme, de todo o século, uma história secular que não tem como atingir, porque é muito... A estrutura brasileira é muito enorme, muito grande, é uma coisa impactante. Então, os principais clubes do Brasil têm mais de 30 milhões de torcedores, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense. Rapaz, os caras são enormes, história longa. História que começou a ser retratada lá em 1900 e pouquinha coisa, com hinos de Lamartine Babo para os times. Enfim, os clubes brasileiros são enormes. No meu entendimento, o Brasil não fica devendo nada para a Europa, muito embora todo mundo diz que na Europa tem tudo de melhor. Não é o que me parece, não. Mas eu vou ficar humilde aqui no meu pedacinho, me reportando só ao Bragantino. Então o que o Bragantino precisa? Lá no campo, ele precisa ir buscar o resultado. Os resultados são imperativos para a convivência legal
do Maurício Barbieri, treinador que já está lá há muito tempo, provavelmente é o treinador que está no maior período no Brasil recentemente. A diretoria tem que ter paciência porque o trabalho dele é bonitinho, lembrando que está lidando com um cara muito jovem. Ô, malandro, uma média de 23 anos em Libertadores, em Copa do Brasil, em Campeonato Paulista, tem cada gigante, tem cada time aí, rapaz. Então, assim, temos que ter paciência, diretoria do Bragantino, ter paciência, continuar o trabalho fora de campo, que me parece muito bem alinhado, com uma proposta decente, clara, objetiva e em execução. Proposta, execução, quase a mesma coisa. Tem a proposta, se não executar, não vira nada, fica mais ou menos. Então o Bragantino tem que seguir no trabalho dele, é um time formador que contrata jogadores jovens, isso eu acho interessante, porque nem sempre a formação pode te oferecer um time, você vai ter um time inteirinho formado na categoria de base, isso acontece raríssimas vezes, já aconteceu, Flamengo um período, a própria Ponte Preta, no lugar que eu joguei, Guarani, São Paulo, os times sempre tem bastante jogador formado na casa, mas tem que ter aqueles jogadores mais maduros que fazem parte do contexto futebolístico. Que o contexto futebolístico é dificílimo, amigo. Todo dia que eu encontro com um amigo meu, estou estudando jornalismo na faculdade aqui em Ribeirão Preto, na ERP, eu encontro com os amigos da minha classe, os caras têm 17 anos, 3 juntos, 3, 17 não dá os meus 63 anos. Eu falo para ele, vocês acham que futebol é fácil? O futebol só é fácil um milésimo de segundo após o árbitro apitar e o teu time tiver um número maior de gols feitos que o adversário. 3-2, 3-1, vamos dizer. Aí o futebol é fácil. Depois que ganha, o futebol é fácil. Lá dentro do campo, você, por exemplo, vai enfrentar na Copa do Brasil, agora tem 16 clubes. O Bragantino foi eliminado, passou o Goiás. Você vai, vou ganhar daquele time lá, ganhar lá na casa dele, aqui em casa. Peraí, vamos com calma, que o futebol brasileiro é forte sim. Muito embora tenha um monte de pequenos detalhes que a CBF comete erro, um monte de coisa acontece, enfim. Não é isso que eu quero falar. Estou falando do Bragantino. O Bragantino tropeçou mais uma vez num campeonato que ele tinha um favoritismo, não é? Como é que está o Bragantino, quer ver? Como é que está o Bragantino? Na Libertadores ele foi péssimo. Ele ficou em quarto lugar num grupo de 4, ele teve 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols a favor, 9 gols contra, um percentual de 27,8%. É percentual de rebaixamento em qualquer campeonato do mundo. No Campeonato Brasileiro da Série A, passado 8 rodadas, o Bragantino está em 14º lugar com 10 pontos, mais perto da linha de rebaixamento. Então, paciência o pessoal do Bragantino, tenha calma, tenha maturidade. Eu conheço um dos dirigentes do Bragantino, conheço uns 3, 4. O pessoal que trabalha com o Maurício Barbieri, eu conheço. Pessoal, tenha paciência. Precisa ter calma, porque no crescimento de um clube, para o time, nos dois, o clube e o time, né? Às vezes é mais fácil lidar com o clube. O time nem sempre dá certo, o clube não joga. Quem joga é o time. Então lá no clube, manter o trabalho, manter a estratégia, a programação, o planejamento e no trabalho em campo, claro, melhorar para poder buscar de novo a Copa Libertadores de América. É isso que o Bragantino pode ter, porque só lhe resta o Campeonato Brasileiro da Série A, só resta isso, então tem que seguir em frente o Bragantino e buscar um melhor momento como teve nos 2 últimos anos que passou. Amigo, era isso que eu queria trazer para você, a minha preocupação com relação ao Bragantino, pelos tropeços já ocorridos neste ano, mas com um sinal de que ele pode se manter nesse patamar, sempre subindo, com calma, deu uma paradinha, essa quedinha, vai com calma que ele pode marcar presença, mas sempre falando em o time no campo. Fora do campo vai ser duro ser grande como os principais clubes brasileiros. Eu vou ficando por aqui. Tenham um ótimo dia, um grande abraço, tchau!